Ô, Malco Camargos, em entrevista ao Jornal Nacional, Ciro Gomes fala em taxar grandes fortunas e propõe plebiscito para votar projetos sem acordo. Ontem foi muito interessante assistir a entrevista do Ciro e comparar com a entrevista do Bolsonaro na segunda e também já antecipar o que vai acontecer com Lula e com Simone Tebet esta semana. Um candidato que não está no exercício do poder ou que não exerceu o poder pode falar de outros temas, pode falar de futuro, pode falar dos seus projetos. Um candidato que está no poder ou que já exerceu o poder, no caso de Bolsonaro e Lula, acaba sendo obrigado, comprometido a defender a sua gestão. Então as entrevistas de quem já foi presidente ou é presidente tendem a ser mais acirrada, mais agressiva do ponto de vista dos entrevistadores do que quando alguém que está falando de um lugar que ainda não ocupou. Isso então traz uma vantagem para quem não está no poder. Essa vantagem Ciro soube aproveitar bem ontem. Conseguiu usar bem o espaço para falar de suas propostas e acabou convencendo algumas pessoas. Ô, Ricardo Kertzmann, o que achou da entrevista de Ciro Gomes? O Eustáquio, você sabe que o Eduardo, eu ontem vendo o Ciro Gomes, né, assistindo a entrevista, eu fiquei com pena dele, cara. Por quê? Porque logo de saída, a Renata Vasconcelos, né, ela deu um cartão amarelo para ele e falou, olha, a forma que o senhor se refere aos demais candidatos, sempre de forma ofensiva, com xingamentos, isso não contribui para um clima de união nacional e tudo mais. E aí o Ciro ficou mansinho, parecia uma freira. A gente aqui, eu particularmente, né, por conta da lei eleitoral, tô igual o Ciro Gomes, tô pianinho, sabe? Doido para subir nas tamancas e falar o que eu quero, mas não posso. A gente tem que ter compostura. Com relação agora falando sério, com relação à entrevista, propriamente dito, a despeito de eu não acreditar em quase nada do que o Ciro diz e promete há anos, a despeito do Ciro real, não ser aquele lá, né, cheio de sorriso, de simpatia, o Ciro que a gente vê por aí, é um cara sempre muito agressivo, muito virulento. É inegável que ele possui conteúdo, né? É inegável que ele é um cara estudioso dos problemas brasileiros, é inegável que ele possui uma capacidade intelectual e cultura geral muito acima dos demais. Só de ele ter escrito um livro, né, e apresentado seus planos nesse livro, certos ou errados, Eustáquio, pouco importa isso. Só essa atitude dele já o separa assim monstruosamente de quem apenas ataca adversários, de quem mente sem parar, de quem continua com os mesmos projetos fracassados de 20, 30 anos. Eu particularmente gosto mais de entrevistas quentes assim, sabe? Mais acirradas. Mas acho que isso depende muito do telhado de vidro de cada candidato, né? E acho que no caso do Ciro, o telhado de vidro dele não tem muita pedra para receber não, sabe? E aí, Eduardo Costa? Entrevista de Ciro Gomes. Primeiro, os entrevistadores fizeram uma entrevista, né? Sem agressividade, sem aquela preocupação de ironizar. E eles devem ter aprendido isso com o mestre deles lá, que o Armando Nogueira foi diretor da Globo por décadas, ajudou a fazer essa grande televisão, e ele falava sempre que a gente deve criticar sem ofender e elogiar sem bajular. O Emanuel Carneiro também repete com muita frequência. Então, primeiro, ontem tivemos uma entrevista. E um candidato que, na minha humilde, modesta opinião, é o mais preparado há uns 15 anos. Eu acho uma pena que ele seja solenemente ignorado pela grande mídia e que ele não tenha condições ideais de disputa. Sei que ele é destemperado às vezes, sei que ele é mal educado às vezes, mas sei que ele fala coisas muito sérias, como, por exemplo, essa história de taxar as fortunas acima de 20 bilhões de reais. Não que seja uma guerra às grandes fortunas, mas é porque pesquisa realizada e divulgada agora em junho no Instituto Sério, né, do Rede Pensan, Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, fala em 135 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. E 33 milhões passando fome mesmo. Então isso, gente, isso é que devia ser o centro. Eu estou vendo muita gente falando assim, mas o Ciro chutou para tudo quanto é lado e tal. Para mim, duas coisas que ele falou são fundamentais. Ele fala não é de hoje. Uma é essa, fome. E taxar quem tem mais para poder ajudar. Outra, aliás, eu quero abrir um parênteses para dizer que os empresários verdadeiramente sérios, os ricos, já ajudam. Eu vou apresentar sábado aqui no Rádio Vivo, por trás do nome, o Jair Azevedo, do Grupo Séculos, que mantém essa coisa fantástica que é a Cidade dos Meninos, entre outras obras. E ele está citando empresas que ajudam no cotidiano, porque ele tem que todo mês arranjar 3 milhões a 4 para poder bancar as obras sociais dele. Então, voltando aqui ao Ciro,
Quando ele fala em taxar grandes fortunas para diminuir a fome, todo mundo devia olhar. Porque os outros criam auxílio isso, auxílio aquilo, e vai arrebentando o orçamento. E outra coisa que ele fala, que parece loucura, e é loucura, mas precisava disso. Tem uma ideia que muda o Brasil, que reforma o Brasil. O Congresso ignora, mete o plebiscito. Ah, mas isso é uma loucura, mas nós estamos precisando disso. Ô, Eustáquio, deixa eu só pegar um gancho aqui na fala do Eduardo, que tem a ver também com uma das plataformas históricas do Ciro Gomes, né? Ele sempre ataca de forma muito, muito virulenta os banqueiros, né? Ele chama de os baronatos. Ontem, eu queria voltar um tema que a gente falou ontem, porque no finalzinho do programa, a Rita fez uma colocação, na verdade ela chamou de uma correção, e o programa terminou logo em seguida, dizendo que a informação que eu havia dado, de que o Brasil possui o maior juro real do mundo, em torno de 8,5%, estava errada. Bom, segundo o UOL, segundo o Correio Brasiliense, segundo o Valor Econômico, segundo a Globo, segundo a CNN, né? Segundo a própria gestora de fundos, Infinity Asset, que realizou esse estudo, eu estou certo, né? E o Brasil tem sim, como eu disse, a maior taxa de juro real em torno de 8,5%. Só para que o nosso ouvinte entenda, a definição de juro real, segundo os economistas, é a taxa nominal de juros já descontada a inflação. A taxa de inflação projetada para os 12 meses seguintes, assim como os juros negociados também para os 12 meses seguintes, no início de agosto, havia essa diferença de 8,5%. Estamos falando de 13,5% de juros que o Banco Central elevou para uma inflação projetada, de aqui, segundo o boletim Focus do próprio Banco Central, de 6%, 5,5% até o final de 23. Ou seja, 13 menos 5 dá 8. Se tudo correr bem, tomara que corra, porque é bom para o país, isso aí deve cair de 8% para 6% no decorrer de 2023. Eu estou fazendo esse esclarecimento com todo respeito pela nossa Rita Mundim, profundo respeito por ela, acompanho aqui há anos em Itatiaia, não quero polemizar, até porque a gente tem outros debatedores aqui na mesa, outros assuntos, mas eu só queria fazer esse adendo aí, porque ficou meio que um dito pelo dito, e como eu disse, se tiver que corrigir alguma coisa, tem que corrigir a mim e todos os veículos que divulgaram essa mesma informação.